paladar. Esse é o assunto da vez aqui na Planta e eu sou a Érica Soares, jornalista de gastronomia do Entre Sabores, que vim trazer esse tema para vocês porque não é possível que você não notou que alguma coisa mudou na sua forma de se alimentar depois de uma certa idade ou de alguém da sua família, dos seus amigos. Então vamos explicar. Para isso, eu convidei um nutrólogo, o Dr. Werther Busato, e ele vai falar com a gente sobre esse assunto. Antes da entrevista entrar aqui, eu peço para você já curtir esse vídeo, assinar aqui o canal da Planta e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Agora vamos lá. Dr. Werther, muito obrigada pela participação aqui na entrevista com a Planta. Bem-vindo. Eu que agradeço, Érica, o convite e a oportunidade de estar dividindo com você e com os ouvintes um assunto tão interessante, né? E tão em voga atualmente. Exatamente. Eu queria que o senhor começasse falando para mim se esse termo envelhecimento é correto. A gente sempre vai falando sobre envelhecimento e as pessoas até não gostam muito dessa palavra, né? Idoso, terceira idade, a gente chama de outra forma, mas a gente está envelhecendo desde que a gente nasce, né? Então, não está errado falar. Mas como que o senhor chamaria essa mudança no paladar da pessoa 60 a mais? Na realidade, não deixa de ser um envelhecimento, né? O envelhecimento é a senescência mesmo do nosso organismo, mas normalmente um termo mais técnico que a gente usa é o declínio da função gustativa, né? Ou do paladar. Tá certo. E a partir de que idade a pessoa pode começar a sentir essas mudanças no paladar? E o que causa isso? Olha, então eu vou explicar para você pegando um gancho do que você falou, de que quando a gente nasce a gente já começa a envelhecer. Na realidade, os fisiologistas reiteram ou consideram que nós começamos a ter os nossos primeiros sintomas degenerativos, né, a partir dos 21 anos de idade. Mas, embora sejam ainda muito precoces e não perceptíveis, podemos dizer, na realidade, Érica, que a partir dos 40 a gente já começa a apresentar algum tipo de declínio nos órgãos do sentido, não só no paladar, como no olfato, na audição, que vai se acentuando ao longo da vida e torna-se mais perceptível, no caso, provavelmente, dependendo do estilo de vida das pessoas, a partir dos 60 anos. E isso pode ser acelerado ou pode ser mais precoce, por exemplo, em fumantes, né? Em relação à questão do paladar. E não Porque, é à toa que a gente começa a usar óculos a partir dos 40, né? sim, exatamente, isso mesmo, é isso mesmo. O exemplo seu foi perfeito. Então, é difícil precisar uma data, né, uma idade, mas a gente sabe que a partir disso, dessa data dos 40, 50 anos, esse declínio dessas funções passam a ser mais perceptíveis. Para uns mais evidente e para outros um pouco mais lento, né, lentificável. Tá certo. E assim, como a gente está falando de comida, né, de paladar, quais são os sabores assim que são mais afetados? Existe essa diferenciação ou não? Sim, principalmente para as pessoas que fazem uso de algum tipo de medicação ou já têm algum tipo de problema mais específico, por exemplo, ou na orofaringe ou até em sistema nervoso central. Então, isso pode acelerar esse processo, né, do declínio das funções, no caso que nós estamos focando mais na função gustativa. Isso pode E aí acontecer. seria o quê? Mais a pessoa perde mais o paladar para o doce, e aí começa a comer coisas mais doces ou não? Exatamente, exatamente. Na realidade, ela perde mais para o salgado, tá? Salgado? Ela perde mais para o salgado. E aí o doce é mais preservado. Por isso que às vezes até é ruim isso, porque ele passa a consumir coisas mais doces e principalmente produtos industrializados como refrigerantes, sucos artificiais, que têm uma quantidade grande de açúcar adoçantes, né? E isso pode prejudicar a microbiota, pode prejudicar o organismo dele e acentuar algumas outras doenças que porventura já estejam se iniciando, como por exemplo uma diabetes, ou no caso do salgado, a hipertensão arterial e mesmo até doenças coronarianas, né?
Faz muito sentido que uma pessoa idosa coloque sal a mais no prato, então, Sim, né? sim, sim. Ou desenvolva um desejo por coisas que ela nunca comeu antes. Eu vi isso É, acontecer na minha casa com a minha avó, que ela comia umas coisas que, quando ela era mocinha, não gostava, e de repente ela queria temperos industrializados, desses isso. caldos e tal. Correto, e até porque o tempero industrializado tem o famoso glutamato monossódico, né, que ele exacerba o paladar. Então, uma pessoa que já está com declínio, ela usa isso para tentar justamente compensar essa perda, né? E Entendi. aí o que acontece? Com o produto industrializado, ela lesa também a mucosa intestinal e altera a microbiota. Isso pode causar uma inflamação crônica de baixo grau. E tudo isso vai acarretar várias situações, porque o organismo entende que você está inflamado e uma vez que as citocinas, interleucinas inflamatórias estão circulando para o sangue, ela pode também ir atravessar a barreira hematoencefálica e causar o que a gente chama de uma neuroinflamação. E está muito ligado à depressão e ansiedade, principalmente a depressão que pode acontecer na terceira idade. Olha só, tudo interligado mesmo, Sim, né? com certeza. É o famoso eixo intestino-cérebro. Sensacional saber disso, e a gente já pode começar a prestar mais atenção nesse sentido. As intolerâncias que muitos desenvolvem, elas têm relação com o envelhecimento do aparelho digestório? Tem sim, tem também, justamente porque naturalmente vai ocorrendo uma atrofia das vilosidades intestinais. E, por exemplo, a lactase, que é uma enzima que digere a lactose, certo? Ela é uma enzima que a gente chama borda em escova, ela fica na pontinha da velocidade. Se a velocidade, por algum motivo, vai ser alterada ou vai ser danificada, ela é uma das primeiras enzimas que a gente perde. E aí a intolerância o indivíduo passa a ser intolerante à lactose, né? Isso tem sido muito comum no idoso, muito mais comum do que era antigamente. E uma outra questão também é a questão do glúten, que ele pode desenvolver tardiamente uma hipersensibilidade ao glúten, por conta das mudanças que ocorreram na gliadina, uma proteína do glúten, e ela foi alterada e ela, infelizmente, passou a ser muito antigênica para nós. E é o trigo que nós consumimos aqui na América, Muito tá? refinado. O trigo muito refinado Exato, atrapalha. ele é mais híbrido, né? Ele é mais híbrido, ele chama, o tipo dele é o aestivus, e ele normalmente tem essa gliadina que possui uma porção alfa, que é mais tóxica para o nosso organismo. Entendi. Além É, da lactase, né? Ainda nós temos também, às vezes, o aparecimento de uma hipersensibilidade ao glúten tardia. não sabia dessa do glúten. É, Essa é novidade para mim. sim. E quais as dicas o senhor deixaria para nós aqui para retardar esse envelhecimento e qual a melhor forma da gente se alimentar a partir dos 60 anos? Na realidade, são dicas bem práticas que eu separei aqui para vocês, e que nós vamos discutir. Então, quanto mais saudável os alimentos, melhor. Né? É o alimento, a famosa frase: descasque mais e desembale menos. Sim, Então, são alimentos que não têm o código de barra. Se não tiver o código de barra, normalmente é um alimento saudável. Tá? Eu sei que é difícil, às vezes, você optar por orgânicos, né? Porque são mais caros, é mais difícil de encontrar, mas, de qualquer forma, um alimento in natura ou minimamente processado, que a gente chama, conservado, por exemplo, em salmoura, em óleo comestível, é um alimento mais natural. E isso faz evitar ao máximo o alimento industrializado. Outra dica importante é consumir fibra, através do quê? Frutas e legumes. Né? Então, procurar de 3 a 4 porções ao dia. Colocar isso numa rotina. Incluir alimentos ricos em ômega 3, a gente já sabe dos peixes, né? Salmão, atum, peixe de água gelada, mas também existe o ômega vegetal. Por exemplo, óleo de linhaça, chia, as castanhas, né, nozes, amêndoas, isso tudo é muito rico. E o azeite extra virgem, né? O azeite extra virgem também é rico em ômega 3. Além disso, também manter uma rotina na refeição, procurar pelo menos fazer de 2 a 3 refeições no dia com esses principais grupos de alimento. Então, proteína, carboidrato, gordura e fibra. Isso é muito importante, né? Que a gente procure fazer. Comer devagar, mastigar bem os alimentos e sempre que possível fazer uma visita periódica ao dentista, porque nessa idade
as pessoas normalmente já têm alguma dificuldade de mastigação, Ah, né? sim, olha. Ajustar a prótese, ver com o dentista se a mastigação está sendo comprometida por algum motivo, né? Consumir proteína através de carne, né? Sempre a carne mais saudável, menos gordurosa, ovos. E a outra coisa importante também é evitar excesso, né? Então, alimentos, frituras, alimentos gordurosos, massa e doce, principalmente que leve no processo de fabricação a farinha branca, né? O trigo refinado. E, além disso, também, uma outra dica muito importante, Érica, a hidratação. A hidratação é fundamental. Tem que beber água. Exatamente, nem que seja, às vezes, para forçar um pouquinho a ingestão, de 2 a 3 litros por dia. Nos dias mais frios como essa época, 2 litros até seriam suficientes. No calor, procura aumentar um pouquinho mais, porque a hidratação é fundamental para a pessoa que já está começando a entrar no processo de senescência. Doutor Werther, é uma pergunta que sempre vem à minha mente, que já li por aí. A gente realmente, às vezes, sente vontade de comer, né? Não é nem fome. E pode ser, na verdade, falta de beber água? Ou não? Não necessariamente teria essa ligação. Não necessariamente teria essa ligação. A sede, na realidade, ela não está ligada ao processo de fome. Tá. Né? É porque Ela é uma mais, vez ela é mais alguém ligada ao comentou, às alimento. vezes a gente come achando que quer comer e, na verdade, precisava era beber um pouco mais de líquido. Sim, mas daí a gente tá chamando daquela fome emocional, né? Que você precisa fazer a ingesta. E aí tanto faz a ingesta do que for. E aí se você Entendi. exato, Então Aí se faz sentido, substitui então. isso. Entendi. Faz sentido nesse circuito, sim. Nesse circuito cerebral de que você precisa da ingesta, aí você pode realmente substituir a ingesta de um líquido, que talvez naquele momento seria mais interessante para você, por uma comida que vai te dar prazer. Né? O líquido não necessariamente, não vai liberar dopamina, não vai liberar os circuitos de recompensa, que normalmente uma alimentação até doce, se for o caso, acaba trazendo para a pessoa. Né? Tá certo. Muito obrigada, a senhora esclareceu muito, então é todo mundo bem atento, né, ao que está comendo aí, dos seus familiares, se você está nessa faixa etária, quem está cuidando de uma pessoa aí mais já precisando de cuidados mesmo, uma pessoa já com 70, 80 anos, né, sempre tem um cuidador, então tem que ficar bastante atento a essas questões. O senhor quer deixar quer concluir com alguma informação que acha necessário deixar para a gente? Sim, eu acho importante reiterar a alimentação saudável, a questão da saúde intestinal. Eu estou compartilhando com você 2 textos que explicam um pouco mais detalhado essas perguntas que você me fez. Eu procuro trazer um pouco mais de embasamento científico, com alguma citação de alguns artigos, e principalmente para as pessoas acima dos 51, algum tipo, tanto para o homem como para a mulher, algum tipo de deficiência que talvez precise de suplementação. Mesmo às vezes a pessoa tendo uma alimentação saudável, porque o processo de senescência, como eu disse para você, traz declínio de algumas funções ou atrofia de algumas áreas, e isso acaba prejudicando a absorção dos micronutrientes e elementos e minerais que a gente precisa para o metabolismo nosso do dia a dia. Suplementar é importante. Sim, com certeza. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Dr. Werther? Eu é que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Quantas informações importantes nesse vídeo, hein? Se você gostou, se você quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários e já compartilha com aquelas pessoas que precisam saber essas informações também. Até o próximo vídeo! Ir em frente, buscar pelo desconhecido, descobrir novas possibilidades, novos caminhos, criar conexões que vão para além do que se vê, conexões que se movem, se integram e se transformam, mas nunca se rompem. O que é a planta, senão a arte da conexão com o propósito de compartilhar ideias, sonhos, projetos e muita vontade de ir em frente em algo novo? Um mundo melhor através dos alimentos. Sabemos que a inteligência coletiva alimenta mentes criativas e essa é a nossa principal ferramenta. Disseminar conhecimento, criar comunidades e dividir momentos onde a colaboração de cada indivíduo em sua diversidade e singularidade faça parte de um todo com um único objetivo: a transformação da alimentação através da inovação.
O caminho é só de ida e nós queremos você com a gente na planta.